Bom, nós estamos aqui entrando no laboratório de polarimetria solar da Divisão de Geofísica Espacial do INPE. Neste laboratório, nós temos em desenvolvimento o que seria o embrião de uma missão solar espacial. O Galileo Solar Space Telescope é a nossa missão solar, que é um satélite que vai ficar na órbita da Terra e vai observar o Sol. Esse satélite vai fazer observações da órbita da Terra porque nós queremos observar aspectos do Sol que não são possíveis de serem feitos da superfície da Terra por causa da atmosfera. A atmosfera filtra uma série de comprimentos de onda, uma série de informações que o Sol manda, então nós temos que sair da atmosfera da Terra para fazer observações. Aqui o design do satélite como um todo. Aqui você pode ver, nós temos aqui as duas opções. O satélite tem mais ou menos 4,5 metros de altura para a opção em órbita geoestacionária, enquanto o satélite para a órbita baixa é um pouco menor, com as duas configurações levando em conta a mesma carga útil, os mesmos telescópios. Então aqui você pode ver o telescópio principal e os dois telescópios menores situados na plataforma também. O Sol ele não é uma estrela parada, ela tem várias explosões e várias atividades. Este tipo de atividade vem sendo estudado desde a época do Galileu Galilei, razão pela qual nós demos este nome para o nosso projeto. O Galileu Galilei descobriu que o Sol tinha manchas e que essas manchas variavam com o tempo. Essas manchas causam uma variabilidade no espaço vizinho à Terra, afetam satélites, afetam telecomunicações e uma série de outros artefatos. Essas variações também afetam o clima da Terra e determinam, por exemplo, em longos períodos, se nós vamos ter climas mais quentes ou mais frios. Então existe uma série de fenômenos físicos que baseiam o tipo de observação que a gente está tentando propor, mas basicamente o instrumento que a gente está propondo é um imagiador que nos permite então identificar a variação da estrutura magnética do Sol a partir de um conjunto de imagens em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes cores e também em diferentes estados de polarização. O grande desafio tecnológico que existe nesse satélite é conseguir fazer observações do campo magnético que existe no Sol na cromosfera, que é uma camada um pouco mais externa do Sol. Isso nunca foi feito até hoje. Essas observações são importantes para alimentar modelos que prevêem a evolução do campo magnético do Sol. O Sol, assim como a Terra, todos sabem que na Terra, se você tiver uma bússola, ela tem um campo magnético e se orienta de acordo com o campo magnético da Terra. O Sol também tem um campo magnético. Esse campo magnético é o principal agente que determina se vai haver explosões solares, se vai haver atividade solar, se vai haver mais irradiância ou menos irradiância que afeta o clima. Então, entender este campo magnético é muito importante. Essas aqui são as duas configurações, então são dois telescópios parecidos com esse para imaginar o Sol como um todo e um telescópio maior para imaginar em alta resolução. Esse é um telescópio então de 50 centímetros, que é equivalente ao que a gente tem dentro do laboratório. Esse Galileo Solar Space Telescope é um satélite que vai revolucionar a pesquisa em física solar aqui no Brasil e também vai colocar o Brasil, possivelmente, numa posição de liderança nessa área, porque ele propõe cargas úteis e instrumentação que são revolucionárias para a sua época, para a época que nós estamos. Um dos aspectos é a própria observação no ultravioleta do instrumento chamado espectropolarímetro, que é o capaz de detectar a presença do campo magnético na atmosfera do Sol, e também câmeras para posicionamento do Sol em alta resolução, ou seja, o próprio instrumento que vai realizar as observações tem condições de dar um feedback para a plataforma espacial como um todo se reposicionar. Boa parte dessa tecnologia não é possível ser feita dentro do Brasil no momento,
e abre uma porta muito grande para o desenvolvimento da indústria nacional, uma vez que consiga trazer novos parceiros para o projeto, é possível abrir caminhos para desenvolver tecnologias como o desenvolvimento das câmeras, sistemas de conhecimento do apontamento, por exemplo. Então, são todos elementos que podem ser desenvolvidos na indústria nacional. Tem, é claro, alguns pontos, como por exemplo o telescópio de 50 centímetros, precisa de características muito especiais que possivelmente não sejam desenvolvidos dentro do tempo de vida da missão, de desenvolvimento da missão. Então, uma parceria com tanto parceiros da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Japão, ou China, podem contribuir bastante para acelerar o desenvolvimento desse projeto. Nós dizemos isso porque esse projeto é concebido e feito com parceiros internacionais da mais alta qualidade. Então, nossos colegas da Alemanha, do Instituto Max Planck para a Pesquisa do Sistema Solar, eles estão de acordo com o nosso projeto e estão supervisionando e nos dando apoio para o desenvolvimento dessa missão. Da mesma forma, nós temos apoio de instituições nos Estados Unidos e também em outros países desenvolvidos. E esse instrumento é muito importante para a manutenção da pesquisa espacial do Brasil. Essa é a nossa humilde opinião. O projeto iniciou no final de 2013, quando surgiu uma oportunidade dentro do INPE, em que foi aberta uma chamada para que novos projetos fossem apresentados. O nosso projeto foi apresentado com esse cronograma e, a partir daí, a gente começou a formar um time de trabalho para executar ele em algumas fases. E nós, então, propusemos a criação a instalação de um observatório espacial para a observação solar, mas antes disso nós precisávamos começar com uma demonstração de que o conceito da nossa observação era correto. Então foi iniciado um laboratório, esse laboratório que nós estamos hoje, onde foi criado então o demonstrador de conceito, que é o primeiro protótipo do instrumento solar para observar esse comprimento de onda que a gente gostaria. Na verdade, é todo esse conjunto de instrumentos aqui. Na esquerda a gente tem a parte de eletrônica e controle. Aqui a gente tem um pouco mais de controle também do equipamento. E a parte ótica está localizada nesse conjunto de mecânico aqui. O principal componente é esse filtro, que é o Fabry-Perot, que é justamente o que realiza a formação daqueles anéis que eu expliquei anteriormente. Mas também tem uma série de outros componentes que ajudam a filtrar a luz solar e a modular também em termos de polarização. Nós temos duas câmeras, como eu tinha falado anteriormente. Uma é para fins científicos, que é para observação solar propriamente dita, e outro que é para posicionamento dos espelhos que trazem a luz até o nosso laboratório. Então esse instrumento foi construído ao longo dos últimos 5 anos, foi, eu diria, muito bem sucedido, com dinheiro do governo, sempre auditado, sempre com revisões periódicas e com uma equipe de trabalho trabalhando sério. E essa equipe conseguiu, em julho do ano passado, realizar o primeiro teste com o nosso demonstrador de conceito, apontando ele para o Sol e obtendo a primeira imagem que nos deu uma segurança de que a gente vai conseguir realizar as observações. Você pode ver que é bastante ruidoso, porque a gente ainda está trabalhando no software para redução de dados, mas é possível identificar claramente a presença do disco solar dessas regiões mais escuras ou mais brilhantes, que correspondem a regiões com presença de campo magnético. Essa imagem é bastante emblemática. Essa aqui é uma imagem do satélite da NASA, para o mesmo instante que a gente fez a nossa observação, em que também é possível observar as duas regiões que estão lá no Sol. E é claro, com todas as condições diferentes que a gente tem dentro do laboratório, a gente também consegue identificar as mesmas estruturas.